Nem todos os casamentos começam com amor, e alguns escondem segredos que podem custar a vida. Hoje, você vai ouvir a história de uma mulher forçada a casar com um milionário frio, até que ele apareceu no quarto dela e disse: "Não posso mais fingir que não te amo." Mas o que parecia um conto de fadas, logo mergulhou em uma teia de mentiras, paixão e vingança em plena Veneza. Se você ama histórias intensas, cheias de suspense, romance e reviravoltas, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilha com alguém que ama uma boa narrativa dramática. E me conta aqui nos comentários: você já imaginou viver um amor que começa com medo, mas queimar por dentro de tanta paixão? Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Às vezes, a verdade se esconde atrás de olhares vazios e gestos frios. Eu aprendi isso do jeito mais cruel, no coração de Veneza. Veneza, cidade de máscaras, canais e segredos que se arrastam sob a superfície da água escura. Eu cheguei ali com o peso do destino, carregando uma promessa que não queria cumprir. Uma promessa feita em silêncio, entre famílias poderosas, onde amor não era um luxo, era uma prisão. Eu era jovem, cheia de sonhos que voavam tão longe quanto as gaivotas sobre o grande canal. Mas logo aprendi que sonhos não valem nada quando sua vida já está escrita por outros. Meu casamento com Alessandro Conti, o homem que não sorria, que era mais sombra do que presença, foi decidido numa sala fria, cheia de ecos de vozes distantes e olhares calculados. Alessandro. Nome de poder, respeito e medo. Um milionário tão imponente quanto impassível. Seus olhos, tão escuros quanto a noite que cobre as águas de Veneza, não revelavam nada. Nenhum vestígio de emoção, nenhuma faísca de vida. Ele era um enigma envolto em ternos caros, um coração guardado a 7 chaves. Naquela noite, quando entrei pela primeira vez na casa que seria meu cárcere dourado, tudo parecia um sonho distorcido. O silêncio cortante, os corredores longos e vazios, o cheiro frio do mármore e da madeira polida. Cada passo meu ecoava, lembrando-me que ali eu não era mais dona do meu destino. Mas Veneza, com toda a sua beleza decadente, não se deixava apagar tão facilmente. As janelas altas, os vitrais coloridos que lançavam luzes tortas no chão, os canais que sussurravam histórias antigas, era como se a cidade chorasse comigo, sentisse minha dor em cada ponte, em cada gôndola que passava. Eu me agarrei a essa atmosfera, aos cafés antigos, às ruas estreitas onde as vozes da cidade ainda tinham calor humano, aquelas noites em que o vento carregava o aroma de café e dos doces fresquinhos das pasticerias. Era meu único refúgio, um sopro de vida em meio ao frio que Alessandro trazia. Nos primeiros dias, tudo foi um pesadelo disfarçado de elegância. Alessandro mal me dirigia a palavra, seu olhar se desviava sempre que eu tentava buscar algo além do silêncio. Ele era uma muralha, intransponível, gelada, impenetrável. Eu sentia seus olhos em mim, mas era como se eu fosse um fantasma, uma presença inconveniente em sua vida perfeita. A pressão da família dele era outra corrente invisível que me prendia. Os Conti eram um clã antigo, com tradições rígidas que não permitiam fraquezas. Eu era a peça do tabuleiro deles, uma jogada para consolidar poder, nada mais. Mas dentro de mim, uma pequena chama teimava em não se apagar. Eu precisava sobreviver, não apenas ao casamento, mas a mim mesma. E em Veneza, onde cada sombra parecia esconder um segredo, comecei a desvendar o que havia por trás da máscara fria de Alessandro. Numa tarde cinzenta, quando a neblina envolvia os canais como um véu, eu o vi pela primeira vez realmente olhando para mim. Estávamos na varanda do Palácio Conti. O vento brincava com meus cabelos e o sol rarefeito refletia nas águas lentas. Ele se aproximou sem avisar, seu rosto sério, quase duro, mas naquela hora, seus olhos, aqueles olhos, me perfuraram. Você não precisa fingir comigo, ele disse, a voz baixa,
quase um sussurro carregado de algo que eu não conseguia entender. E naquele instante, a primeira rachadura na muralha se abriu. Não havia promessa de amor, nem ternura, mas havia algo humano. Vulnerável. Os dias que se seguiram foram um misto de tormento e fascínio. Alessandro continuava frio, distante, mas havia momentos em que ele deixava escapar gestos que não faziam sentido. Um toque rápido na minha mão, um olhar demorado que não fugia mais. Era como se ele lutasse contra um sentimento que não podia admitir. Eu mesma me encontrava dividida. Entre o medo de me entregar e a curiosidade de descobrir o que havia por trás daquela armadura. Veneza, com suas vielas sombrias e cantos escondidos, parecia ser o cenário perfeito para esse jogo perigoso. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob a luz trêmula dos lampiões, ouvi passos na minha porta. Meu coração acelerou. Era ele, Alessandro. Com os olhos mais intensos do que nunca, ele entrou no meu quarto sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós era carregado, pesado, quase palpável. Então, ele quebrou a distância com uma confissão que mudou tudo. Não posso mais fingir que não te amo. Aquelas palavras, simples e devastadoras, ecoaram na minha alma. O homem que eu acreditava ser impossível de alcançar estava ali, vulnerável, derrubando as barreiras que eu mesma construíra. Foi o começo de uma guerra silenciosa. Entre o que era esperado de nós e o que nossos corações ansiavam. Entre as sombras de Veneza e a luz tênue do amor proibido. Eu poderia ter desistido, ter fugido para longe daquele destino. Mas algo naquela cidade, naquela casa, naquele homem, me puxava para ficar. Para lutar. Para amar, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Essa é a história de como o frio do milionário se derreteu diante da força do desejo e do amor. De como eu sobrevivi à dor e encontrei uma chama em meio à escuridão. Mas essa é só a primeira parte. Porque em Veneza, nem tudo é o que parece. E o verdadeiro teste ainda estava por vir. A noite parecia não ter fim naquele palácio antigo. As sombras dançavam nas paredes com a luz trêmula do candelabro, enquanto o som distante da cidade se perdia entre os ecos dos meus pensamentos. Alessandro estava ali, parado na porta do meu quarto, com o rosto mais aberto do que jamais o vira. Eu o encarei, incapaz de desviar o olhar. O peso das suas palavras ainda vibrava no ar. Não posso mais fingir que não te amo. Como se aquelas 5 palavras tivessem sido a chave para abrir algo dentro dele, e dentro de mim. Ele se aproximou devagar, cada passo um aviso, cada gesto carregado de uma urgência contida. Seu olhar não era mais o de um homem distante. Havia algo quase desesperado, intenso, como se ele quisesse se agarrar a mim para não se perder. Por que agora? Consegui dizer, a voz falhando. Porque depois de tanto silêncio, depois de tanta distância. Ele respirou fundo, a respiração pesada e rápida, quase como se carregasse o peso de um segredo. Porque eu tentei esquecer você, me afastar. Mas não consigo. Você invadiu tudo em mim, mesmo quando eu me negava a sentir. Aquele homem, que parecia feito de gelo, estava ali, vulnerável. E aquela vulnerabilidade cortava minha alma. Em Veneza, cidade de máscaras, ele deixava a sua cair diante de mim. E eu me sentia perdida, como uma navegadora em um mar revolto, sem saber onde a corrente me levaria. Os seus dedos tocaram meu rosto, um toque tão leve que parecia magia. Senti o calor que ele escondia por trás da frieza, a promessa de algo proibido e perigoso. Nossos olhares se prenderam e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. A porta se fechou suavemente, e com ela, as barreiras entre nós começaram a desmoronar. Nas noites seguintes, Veneza se transformou em nosso refúgio e nossa prisão. Caminhávamos juntos pelas ruas estreitas, sob o luar que refletia nas águas dos canais. Os sussurros da cidade pareciam guardar nossos segredos, como cúmplices silenciosos. Os cafés se tornaram nosso esconderijo,
onde dividíamos risos tímidos e conversas que aos poucos desvendavam quem éramos por trás das máscaras que a vida nos impusera. Ele me mostrou uma Veneza que eu nunca vira. Além do luxo e da tradição, um mundo de paixão contida e sonhos escondidos. Mas, assim como o brilho das luzes nos canais, havia sombras que ameaçavam nos engolir. A família Conti não aceitava esse inesperado despertar. Para eles, Alessandro deveria ser a fortaleza inabalável, não o homem dominado por sentimentos que consideravam fraqueza. Eu sentia o peso dessa luta em cada olhar desconfiado, em cada reunião onde sussurros corroíam nossa paz. Mas, mesmo assim, não consegui evitar me apaixonar por aquele homem complexo, que me fazia sentir viva e, ao mesmo tempo, quebrada. Certa noite, em um baile tradicional veneziano, Alessandro me levou para dançar. Vestida com um vestido de renda preta, meus pés deslizavam sobre o chão polido do salão, enquanto ele me segurava firme, seus dedos apertando minha cintura como se temesse me perder. Sob a máscara delicada que usávamos para esconder quem realmente éramos, nossos olhos falavam uma linguagem própria. Uma promessa silenciosa, um desejo que queimava por dentro. Mas o passado insistia em nos perseguir. No dia seguinte, recebi uma carta anônima. As palavras frias e ameaçadoras me lembravam que nosso amor era um perigo, um segredo que não poderia ser revelado. O receio de perder tudo apertava meu peito como um nó que não se desfazia. Eu me perguntava se Alessandro sentiria o mesmo medo, se sua frieza era só uma armadura contra um mundo que ele não podia controlar. E, no fundo, sabia que amar aquele homem era arriscar tudo, minha liberdade, minha sanidade, meu coração. Mas, naquela Veneza eterna e melancólica, onde cada pedra tem uma história, eu escolhi lutar. Escolhi enfrentar as sombras, enfrentar os fantasmas da família, enfrentar o próprio Alessandro, se fosse preciso. Porque ele não era só o milionário frio que eu temia. Ele era o homem que me fez sentir viva, o homem que, mesmo com suas cicatrizes, queria amar. E assim, entre beijos roubados e promessas sussurradas à meia-noite, começava a nossa verdadeira história. Uma história de amor, traição, dor e redenção. Mas ainda não era o fim. Veneza guarda seus segredos para aqueles que sabem ouvir. E o que estava por vir mudaria tudo para sempre. Depois da carta anônima, o silêncio voltou a rondar o Palácio Conti. Não o mesmo silêncio de antes, aquele frio e vazio. Este era diferente. Era um silêncio carregado, espesso. Um silêncio que gritava. Durante dias, Alessandro agiu como se nada tivesse acontecido. Como se aquela ameaça invisível não estivesse rondando nossos passos. Mas eu sabia. Pela tensão no seu maxilar, pelos passos apressados à noite. Pela maneira como seus olhos procuravam o escuro, como se esperassem que algo emergisse das sombras. E emergiu. Na tarde seguinte, recebi a visita de Teresa, a governanta da casa. Velha, rígida, silenciosa. Mas naquela tarde, seus olhos tremiam. Ela me entregou uma pequena caixa de veludo, sem dizer uma palavra. Dentro, um pingente de ouro e um bilhete escrito à mão. Você não faz ideia de quem ele realmente é. Meu coração acelerou. As palavras me cortaram como navalha. E naquele momento, eu soube que havia um abismo entre o homem que me olhava com desejo e o homem que escondeu de mim uma vida inteira de mentiras. Naquela noite, esperei Alessandro voltar. O relógio marcava 2 da manhã quando o portão da frente rangia com o som dos ferrinhos da gôndola batendo no cais. Ele entrou molhado pela neblina, a expressão carregada, o paletó escuro grudado ao corpo. Quem escreveu isso? Perguntei, sem rodeios, segurando o bilhete diante dele. Ele olhou para mim, e nada disse. Por longos segundos, apenas o som do relógio preencheu o salão. Tique, taque, tique. Alguém que quer destruir tudo o que estamos construindo, ele respondeu, finalmente, sem emoção. Mas eu não acreditava. Eu via.
O medo nos olhos dele. Não por mim. Por ele. Como se alguma parte do passado ameaçasse emergir das águas turvas de Veneza e puxá-lo de volta para onde ele nunca quis sair. Não estou perguntando sobre os outros, Alessandro. Estou perguntando sobre você. Quem é você, de verdade? Ele me encarou. O silêncio dele era mais cortante que um grito. E, pela primeira vez, eu senti que o homem diante de mim era um estranho. Na madrugada, não consegui dormir. Me vesti e caminhei sozinha pela cidade, o vento cortando minha pele, o cheiro de maresia e pedra molhada me guiando pelas vielas. Veneza à noite era um lugar de fantasmas, de memórias antigas que sussurravam nos canais. Passei pela ponte dos suspiros e desejei que ela falasse comigo. Que me dissesse a verdade. Que me dissesse se eu estava me afogando, ou apenas aprendendo a nadar num mar que nunca foi meu. Naquela mesma semana, durante um jantar da alta sociedade veneziana, vi Alessandro conversar discretamente com um homem de cabelos grisalhos, expressão sombria e olhos duros como mármore. Quando nossos olhos se cruzaram, ele desviou. Meu peito apertou. E então, como um estupim silencioso, comecei a investigar. Conversas com empregados antigos. Cartas guardadas. Documentos escondidos nos fundos do escritório. A verdade não demorou a aparecer. Fragmentos de um passado que Alessandro nunca contou. De um escândalo abafado com dinheiro e influência. De um crime jamais solucionado, que envolvia o desaparecimento de uma mulher que também havia sido prometida a ele. Meu sangue gelou. Naquela noite, ele tentou me beijar e eu recuei. Pela primeira vez, vi dor real em seu rosto. Você está com medo de mim? Perguntou ele, a voz mais baixa do que um sussurro. Eu não respondi. Porque sim. Mas não era medo de que ele me machucasse. Era medo de descobrir que eu o amava, mesmo assim. Mesmo com o passado. Mesmo com os segredos. Mesmo com o risco. E então, como se quisesse apagar todas as dúvidas, ele me levou à ilha de Murano. De barco. Sob um céu cinzento, pesado, onde o vento assobiava promessas de tormenta. Ali, entre os vidros delicados soprados pelas mãos de artesãos, Alessandro me contou tudo. Sobre a mulher desaparecida. Sobre a culpa que carregava. Sobre como havia se calado para proteger alguém da própria família. Sobre como havia perdido o direito de confiar. De amar. Eu me enterrei vivo, disse ele, olhando para as águas agitadas. E então, você chegou. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim quebrou e renasceu. O homem que eu amava não era inocente. Mas não era um monstro. Era humano. Ferido. Perdido. E eu queria encontrá-lo. Na volta, na gôndola que cortava o canal como uma lâmina silenciosa, encostei minha cabeça em seu ombro. Ele respirou fundo. Seu braço me envolveu devagar, como se ainda tivesse medo de me tocar. E ali, entre o céu e a água, entre o passado e o que ainda viria, sussurrei. Eu também não posso mais fingir. As palavras ficaram no ar, flutuando como névoa. E, pela primeira vez, Alessandro sorriu. Mas Veneza. Veneza nunca deixa nada quieto por muito tempo. E o que aconteceu nos dias seguintes foi mais sombrio do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Porque o passado ainda não havia terminado conosco. O sorriso de Alessandro ainda ardia na minha memória quando, na manhã seguinte, acordei com um vazio estranho no quarto. As janelas estavam abertas. O vento entrava cortando o ar, trazendo o cheiro salgado da água dos canais. Mas o lugar parecia suspenso. Como se o tempo tivesse parado. Ou desaparecido. Alessandro não estava ali. Nem no quarto, nem na casa. Esperei. Horas. Ninguém sabia onde ele estava. Ele saiu antes do amanhecer, disse Teresa, os olhos baixos, a voz rouca. Não deixou recado. Mas algo estava errado. Por que Alessandro nunca fazia isso? Por mais ausente que fosse, sua ausência sempre tinha forma, propósito, um motivo.
Aquilo era silêncio demais. Vazio demais. E então veio a ligação. Um número privado. Uma voz metálica, anônima, respirando fundo do outro lado da linha. Só disse uma frase. Você escolheu amar um homem condenado. E desligou. O telefone escorregou da minha mão. Eu não sabia se aquilo era uma ameaça ou um aviso. Veneza parecia mais escura naquele dia. As gondolas deslizavam como sombras vivas sobre as águas calmas. As pessoas nos cafés cochichavam como se compartilhassem segredos antigos. O céu cinza mergulhava os telhados antigos em um azul opaco, sem cor. E eu me sentia observada. Alessandro estava desaparecido há 2 dias quando encontrei a carta. Estava dentro de um livro. Um exemplar antigo de O Mercador de Veneza, que ele sempre lia nas madrugadas insones. As páginas tinham marcas de dedos, vinhos e sombras. E ali, entre 2 páginas dobradas, uma carta escrita à mão. Se algo acontecer comigo, não procure a verdade. Ela queima. Ela mata. Mas se for mais forte do que o medo, vá até a cripta. Santa Maria dei Miracoli. Onde tudo começou. Onde tudo termina. Meus dedos tremiam. A cripta. Santa Maria dei Miracoli era uma das igrejas mais lindas de Veneza. Um santuário escondido entre pontes de pedra e flores nas janelas. Casais rezavam ali pedindo por amor eterno. E agora, era o cenário de uma resposta, ou de um fim. Fui até lá ao anoitecer. O lugar estava vazio. Silencioso demais. Os vitrais coloridos projetavam manchas de luz no chão frio. O altar era simples, com ouro e mármore antigos. Mas atrás dele, havia uma porta de ferro entreaberta. Algo que turistas nunca notavam. Algo, escondido à vista de todos. Desci a escada estreita. Umidade nas pedras. Cheiro de mofo e terra molhada. Os passos ecoavam. O coração batia forte. Cada degrau parecia me levar para mais perto de um passado que não era só de Alessandro, era meu também. E então vi. Fotos antigas. Registros. Nomes. Pessoas ligadas à família Conte. Negócios escusos. Escândalos abafados com poder e medo. E ali, no centro de tudo, uma mulher. Jovem. Bonita. Os olhos intensos. O sorriso aberto. Laura. O nome escrito em tinta vermelha no verso da fotografia. A mulher desaparecida. E ao lado da foto. Outra carta. Eu amei Laura. Ela foi a única antes de você. Mas ela também tentou descobrir demais. E eles não perdoam. Você é a primeira pessoa para quem eu conto tudo. Porque com você, eu sou outro. Se não voltar, não me procure. Mas se me amar, queime isso. Queime tudo. As lágrimas correram quentes. Eu me ajoelhei ali, naquela cripta sombria, entre verdades que queimavam. Meu coração se partia, não por medo, mas por impotência. Por saber que o homem que me olhou e disse não posso mais fingir que não te amo talvez estivesse morto. Ou em perigo. Por minha causa. Voltei ao palácio com a carta no bolso e o peito em chamas. E naquela madrugada, ele apareceu. Alessandro. Machucado. Rosto cortado. A camisa suja de sangue. Os olhos mais escuros do que a noite que o engolia. Eles sabem, ele disse, fechando a porta atrás de si. E agora, vão vir por você também. Fiquei em silêncio. Ele se aproximou devagar. Como se cada passo fosse uma súplica. Eu tentei te manter fora disso. Juro que tentei. Quem são eles? Minha família. O Império Conte. Eles não perdem. Nem perdoam. Laura morreu por saber demais. Você está viva. Mas por quanto tempo? E você? Ele me olhou, e naquele olhar havia apenas uma escolha. Ficar. Ou fugir. Amar. Ou morrer. Naquela noite, enquanto o luar cortava as cortinas e os sinos tocavam ao longe, Alessandro me beijou como se fosse a última vez. E talvez fosse. Mas eu não ia deixá-lo sozinho. Nem permitir que o medo vencesse o amor.
Nós queimamos os papéis naquela mesma noite, no salão de pedra. As chamas dançavam nas paredes, iluminando nossos rostos. E enquanto os segredos viravam cinzas, ele me puxou para si. Forte. Intenso. Devastador. Eu não tenho mais nada, disse ele, a voz quebrada. Só você. Então você tem tudo, respondi. Mas Veneza. Veneza não esquece. E no dia seguinte, os policiais estavam na porta. Com mandados. Com ordens. E com provas. Mas provas de quê? Era Alessandro que eles queriam? Ou era eu? Quando ouvi o bater dos coturnos na entrada de mármore, soube. O tempo havia acabado. A polícia italiana não bate. Ela invade. As vozes ecoavam pelos corredores como trovões. Ordens, comandos, nomes. Um deles era o meu. O outro, Alessandro Conte. Corri escada abaixo. Teresa gritava algo em dialeto. Os empregados pareciam congelados. E eu só queria saber onde ele estava. Onde está Alessandro? Gritei, empurrando um oficial. Foi quando vi. De costas. Mãos erguidas. Imóvel. 2 policiais o cercavam com armas à mostra. O terno escuro dele contrastava com a luz crua da manhã que entrava pelas janelas altas. Os olhos dele encontraram os meus por um segundo, e eu vi o mesmo olhar da noite em que ele me disse que me amava. Mas dessa vez, havia algo mais. Despedida. Tentei correr até ele. Alguém me segurou. Um braço forte, frio. Alessandro Conte, você está preso sob acusação de obstrução de justiça, encobrimento de crime e associação com grupo mafioso. Você tem o direito de permanecer calado. As palavras pareciam vir debaixo d'água. Eu gritava, mas ninguém ouvia. Ele não resistiu. Apenas olhou para mim, como se dissesse, sobreviva. Por nós dois. E se deixou levar. As portas do palácio se fecharam atrás dele com um estrondo. E o som daquele momento ficou preso no meu peito como uma bomba prestes a explodir. Veneza não respirava mais. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia ter perdido a cor. O canal estava mais escuro. O céu, mais baixo. Os jornais estampavam manchetes com seu nome. Acusações. Teorias. Nenhuma prova real. Nenhuma menção a mim. Como se eu nunca tivesse existido. Como se nosso amor não passasse de uma ilusão. Mas eu estava viva. E determinada a trazê-lo de volta. Comecei a procurar. Documentos. Pessoas. Rastros. Descobri que a denúncia que levará Alessandro à prisão fora feita, anonimamente. Mas com detalhes que apenas alguém dentro da própria família poderia saber. O inimigo estava em casa. Foi então que encontrei Luca Conte. Primo distante. Advogado. E o homem que, por trás da fachada refinada, havia passado anos tentando tomar o lugar de Alessandro nos negócios da família. Um homem que sempre viveu à sombra dele. Um homem perigoso. Luca me encontrou no Café Florian, na Piazza San Marco. Um lugar clássico, luxuoso, onde cada espelho carrega 100 anos de histórias. Sentei-me, nervosa, sentindo o frio da cadeira de ferro atravessar minha pele. Ele chegou elegante. Sorrindo. Como se tudo aquilo fosse uma brincadeira. Ele sempre escolhe as mulheres erradas, disse ele, mexendo o café. Primeiro Laura. Agora você. Eu não respondi. Mas você é mais esperta. Tem fogo nos olhos. Está sozinha agora. Ele deslizou um envelope pela mesa. Papel grosso. Carimbo oficial. Quer libertá-lo? Assine isso. Uma confissão parcial. Você assume que foi cúmplice dele. Leva parte da culpa. Ele é solto. Você pode sumir. Ninguém vai atrás. Meu sangue gelou. Era uma armadilha. Mas era também a única chance que eu tinha. E se eu não assinar? Ele apodrece na prisão. Fui embora sem olhar para trás. As ruas de Veneza rodavam sob meus pés. Minha cabeça girava. Meus pensamentos queimavam. Eu não sabia o que fazer. Sacrificar minha liberdade,
ou abandoná-lo. Mas no fundo, eu sabia. Sempre soube. O amor verdadeiro não pede promessas. Ele exige coragem. Na madrugada, caminhei sozinha até a ponte Rialto. O ar úmido grudava na pele. O reflexo da cidade nas águas parecia distorcido. Fragmentado. Como eu. Ali, lembrei de tudo. Dos olhos dele. Dos beijos. Das confissões à meia-noite. Dos medos compartilhados sob os vitrais da igreja. E decidi. Eu não deixaria que ele pagasse por um crime que não cometeu. Nem que nosso amor morresse num tribunal. Assinei. Com a mão firme. Com o coração dilacerado. 2 dias depois, Alessandro foi solto. Mas eu não o vi. Fui escoltada pela polícia até um apartamento fora da cidade. Medidas protetivas. Sigilo. Ameaças de retaliação. Eu me tornei uma peça no tabuleiro. E uma ameaça para a família Conte. Fiquei ali por semanas. Sozinha. Silêncio absoluto. Nenhuma carta. Nenhuma visita. Pensei que ele tivesse ido embora. Me esquecido. Que tudo que tínhamos vivido havia desaparecido como as névoas da manhã sobre o canal. Até que, numa noite, alguém bateu à porta. 3 vezes. Abri. E ali estava ele. Alessandro. Com um buquê de papoulas vermelhas. E os olhos, brilhando como nunca. Eu disse que não podia mais fingir que não te amo, disse ele, com a voz baixa, firme. Me aproximei devagar. Achei que tivesse ido embora. Eu quase fui. Mas meu coração ficou com você. Ele estendeu a mão. Eu a segurei. E, naquele instante, soube que tudo que havíamos passado não foi em vão. A dor. O silêncio. As perdas. Nos levaram até ali. E ali, era o começo de algo novo. Nos beijamos sob a luz fraca da varanda, com a noite veneziana suspensa no ar, e uma música suave vindo de algum lugar distante. Não era o fim. Era o recomeço. Mas uma última sombra ainda pairava sobre nós. Porque alguém ainda nos observava. E Veneza nunca deixa um segredo enterrado por muito tempo. As semanas seguintes foram como respirar depois de quase se afogar. Alessandro e eu estávamos juntos. Longe da família Conte. Longe das ameaças. Em um pequeno apartamento escondido em Dorsoduro, com vista para o canal, paredes cobertas de livros antigos e cortinas que dançavam com o vento leve da tarde. Ele ria mais. Eu dormia melhor. Tocávamos um ao outro como quem toca uma ferida antiga, com medo e com reverência. À noite, saíamos pelas ruelas escuras, como fantasmas. Íamos até a beira da água e ficávamos ali, sentados em silêncio, olhando as gondolas vazias deslizarem sob os arcos de pedra. Às vezes ele segurava minha mão. Às vezes só encostava o rosto no meu pescoço, como se quisesse gravar aquele momento na pele. Tudo parecia, quase paz. Mas em Veneza, a paz é apenas um disfarce para a próxima tormenta. Foi numa manhã nublada que a carta chegou. Sem selo. Sem remetente. Apenas uma única folha de papel creme, escrita à mão com tinta preta. Vocês podem fugir. Mas o sangue Conte sempre cobra sua dívida. Laura nunca desapareceu. Ela foi silenciada. E agora, chegou sua vez. A folha tremia nos meus dedos. Senti Alessandro se aproximar pelas costas. Ele não disse nada. Só pegou a carta, leu, e a rasgou devagar, pedaço por pedaço, até não sobrar nada. Mas seus olhos estavam cheios de raiva. E medo. Acha que foi Luca de novo? Perguntei, com a voz baixa. Talvez, ele respondeu. Ou talvez alguém que sobreviveu à queda da minha família e quer vingança. E Laura? Laura está morta. Eu vi, com os meus próprios olhos. Mas havia algo na forma como ele disse aquilo, algo que não era certeza. Algo que parecia culpa. Na noite seguinte, acordamos com o som de vidro quebrando. Corri até a sala. A janela tinha sido estilhaçada. E no chão, um pequeno espelho redondo, com moldura de ferro. Atrás dele, rabiscado com pressa.
Olhe bem. Ela ainda vive. O espelho tremia na minha mão. E dentro dele, vi meu próprio reflexo. Mas não era só meu rosto que estava ali. Atrás de mim, por um instante, juro, vi a silhueta de uma mulher. De cabelos escuros. Vestido antigo. Laura! Virei-me rápido. Nada. Somente o som dos sinos da meia-noite se espalhando pela cidade. Nos dias que se seguiram, recebi mais sinais. Uma rosa vermelha deixada na porta do apartamento. Uma vela acesa na ponte onde Alessandro me disse que me amava. Uma fotografia antiga, eu, de costas, caminhando ao lado de Alessandro. Mas na sombra, mais um vulto. Alguém estava nos vigiando. Alguém que queria nos enlouquecer. E então, um envelope. Com um endereço. Burano. Uma ilha colorida, longe do movimento turístico. Pequenas casas pintadas com tons vibrantes, canais mais calmos, e um silêncio que parecia carregado de histórias antigas. Alessandro tentou me impedir. Disse que era uma armadilha. Se for verdade, se ela estiver viva, eu preciso saber, respondi. Ele insistiu em ir comigo. A travessia de barco foi tensa. As águas do mar Adriático estavam revoltas. As gaivotas gritavam no céu cinzento. Alessandro não falou uma palavra. Seu olhar fixo no horizonte. Como se soubesse que algo ali iria mudar tudo. Ao chegar, seguimos as instruções do bilhete. Ruas desertas. Portas fechadas. Nenhum som além do estalar do vento contra as venezianas. Até que chegamos. Casa número 72. Amarela. Portas vermelhas. Uma cortina balançando por uma janela aberta no segundo andar. Tocamos a campainha. Nada. Tocamos de novo. Silêncio. Está abandonada, sussurrei. Mas então, a porta se abriu. Sozinha. O cheiro de madeira úmida e mofo veio primeiro. Depois, o frio. Um frio que não vinha do ar, mas das paredes. Da memória. Do passado. Entramos devagar. Cada passo rangia. Havia retratos nas paredes. Nenhum com rostos. Todos virados para a parede. Como se alguém os tivesse escondido de propósito. No final do corredor, uma escada. Descemos. E lá, no porão, a verdade nos esperava. Uma única vela iluminava o espaço. E, sentada em uma cadeira de madeira. Laura. Viva. Envelhecida. Magra. Mas viva. Meus joelhos fraquejaram. Alessandro congelou. Laura ergueu os olhos. Lentos. Tristes. Eu avisei que o amor tem um preço. A voz dela era um sussurro quebrado. E, naquele momento, tudo o que pensávamos saber se desfez como névoa sob o sol da manhã. Ela estava ali, sentada, envolta em sombras, com o rosto meio oculto pela luz trêmula da vela. Laura! Viva! Os cabelos estavam mais curtos. Grisalhos nas pontas. Os olhos fundos, cheios de histórias que nunca foram contadas. E ainda assim, havia algo reconhecível nela. Algo inquietante. Intenso. Alessandro deu um passo à frente. Como? A voz dele saiu rouca. Quebrada. Quase sem ar. Como está viva? Laura o olhou como se ele fosse uma lembrança que doía. Eu morri, ela disse, com um sussurro. Para o mundo, para a sua família e para você. Por que você permitiu? Aquela acusação cortou o ar como lâmina. Eu tentei te proteger, Alessandro começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Você se calou. Eu observei os dois, calada, sentindo que o chão sob mim já não era real. O passado entre eles era um abismo, e eu estava no meio. Você me amava, ela continuou, olhando para ele. Mas não o suficiente. Não o bastante para desafiar os Conte. Você se curvou. Como todos. Alessandro fechou os olhos. Sua respiração estava irregular. Eles ameaçaram te matar. E você deixou que achassem que conseguiram? Ela respondeu. Fingiu não saber. Fingiu não lembrar. E agora, vem aqui com outra mulher,
repetindo os mesmos erros? O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Então, ela olhou para mim. Ele te contou tudo? Quase tudo, respondi. Mas agora eu quero ouvir de você. Laura se levantou. O corpo frágil, mas o olhar firme como mármore veneziano. Eu descobri documentos. Sobre negócios ilegais. Lavagem de dinheiro. Envolvimento com tráfico de arte sacra. Os Contes sempre esconderam tudo atrás de fundações culturais, do prestígio, da riqueza antiga. Eu fui no rastro. Cheguei longe demais. Fez uma pausa. Me torturaram. Me apagaram da história. Mas um padre me salvou. Um dos últimos homens honestos nessa cidade. Fingi estar morta. Sobrevivi entre as sombras. E esperei o momento certo. Por que agora? Perguntei. Ela me encarou com um olhar cansado, mas lúcido. Porque ele te ama. E é só no amor verdadeiro que Alessandro quebra. Que ele se mostra. Eu precisava disso. Dele tô fraco. Aberto. Humano. Só assim, ele pode finalmente pagar. Alessandro recuou, um passo só. Você quer vingança? Ele sussurrou. Eu quero justiça. Ela corrigiu. De repente, tirou algo do bolso do casaco. Um pendrive. Aqui está tudo. Provas. Nomes. Transações. O suficiente para acabar com os Contes de vez. E para te arrastar junto, se for necessário. Ela jogou o objeto na mesa. Mas também está o nosso fim, disse, olhando para mim. Porque se isso sair, vocês dois nunca terão paz. Vão passar o resto da vida fugindo, se escondendo. Sem nome. Sem futuro. Sem amor. Eu me aproximei do pendrive. O peso invisível dele queimava em meus dedos. Do lado, Alessandro parecia congelado entre o passado e o presente. Entre o que devia e o que queria. O que você quer que eu faça? Perguntei. Escolha, disse Laura. Entregue isso à polícia e destrua tudo. Ou queime aqui. Agora. E viva com ele, para sempre. Escondida. Sabendo que a verdade morreu com você. O silêncio voltou. Os segundos eram eternos. A vela tremulava. Do lado de fora, as águas de Burano batiam levemente nos pilares de pedra. O som era ritmado, quase hipnótico, como se a cidade esperasse minha decisão. Alessandro olhou para mim. Eu não posso te pedir nada. Não mais. Mas eu posso escolher, respondi. Fechei os olhos. Respirei fundo. E joguei o pendrive no fogo da vela. A chama cresceu de repente. Se alimentou do plástico. Da memória. Do passado. Um cheiro acre preencheu a sala. Laura não disse nada. Apenas abaixou a cabeça. Por um segundo, quase vi um sorriso. Então acabou, ela disse. Não, respondi. Agora começou. Saímos dali sem olhar para trás. Deixamos Laura para trás, junto com os fantasmas, as provas, os nomes. Na volta, Alessandro me segurou pela mão como se fosse a última vez. Você queimou tudo, por mim? Não, disse, olhando o céu nublado sobre a lagoa. Por nós. Naquela noite, de volta ao nosso esconderijo em Veneza, ele me fez amor como nunca antes. Com uma fome silenciosa. Um desespero contido. Como se cada toque, cada beijo, fosse uma despedida e uma promessa ao mesmo tempo. As janelas estavam abertas. A neblina entrava devagar. E, ao fundo, os sinos da cidade tocavam, como se anunciassem algo que ninguém ainda sabia. Mas nós sabíamos. Estávamos vivos. E juntos. E isso, naquele momento, era o suficiente. Mas no dia seguinte, alguém bateu à porta. 3 vezes. Outra vez. 3 batidas. Secas. Precisas. Familiarmente ameaçadoras. Alessandro se levantou na mesma hora. O lençol ainda escorria de sua cintura quando ele puxou a pistola escondida no fundo da gaveta. Os olhos dele não eram mais os do homem que dizia te amo. Eram os do herdeiro amaldiçoado da família Conte. Fui até a janela,
prendi a respiração. Lá fora, um homem de terno. Alto. Chapéu escuro. Imóvel. Não era Luca. Não era a polícia. Alessandro, quem é? Ele hesitou. Respirou fundo. E então, como quem carrega um peso há anos, respondeu. Meu pai. Meu coração parou por um instante. O patriarca da família Conte. O nome que nunca era dito. O homem por trás de todos os segredos. De todos os crimes. De todos os silêncios. Eu nunca soube se ele estava vivo, até agora. Alessandro se vestiu lentamente, como quem vai para a guerra. Desceu as escadas. Eu o segui. Quando abriu a porta, o homem entrou com o cheiro da morte nos ombros e o frio da água veneziana nas solas dos sapatos. Nenhuma palavra. Apenas silêncio. Ele olhou ao redor, como se avaliasse tudo, o lugar, o filho, eu. Então tirou o chapéu, revelando cabelos brancos perfeitamente penteados. Você destruiu anos de império, disse, por fim. Por uma mulher. Alessandro não respondeu. Apenas ficou ali, parado. Firme. Pela primeira vez, não intimidado. Ela é o que eu tenho, respondeu ele, por fim. E com ela, eu sou quem eu deveria ter sido. O velho Conte deu uma risada baixa. Um som sem calor. Você era para ser um rei, Alessandro. Mas escolheu ser humano. Deu um passo à frente. Venha comigo. Ainda há tempo de apagar isso. De reconstruir. De deixar essa fraqueza para trás. Não. A palavra saiu firme. Inabalável. Eu estava atrás de Alessandro, e vi quando o velho virou lentamente os olhos para mim. Então ela morre. Foi quando o tempo parou. Alessandro ergueu a arma. Dê mais um passo, e eu não erro. O pai sorriu. Você não vai puxar o gatilho, filho. Você não é um de nós. Justamente por isso, Alessandro sussurrou, é que eu puxo. Silêncio. A tensão cortava o ar como faca. O homem hesitou. Seu olhar se quebrou por um instante. E então, finalmente, recuou. Isso ainda não acabou. Já acabou, pai. A sua era acabou. O velho colocou o chapéu de volta. Caminhou lentamente pela rua estreita até sumir na neblina da manhã. Como um fantasma. Como todos os outros que haviam assombrado nossas noites. Fechei a porta. Tranquei. Encostei a testa contra a madeira e respirei como quem renasce. Alessandro largou a arma e veio até mim. Está tudo bem, sussurrei. Ele me envolveu com os braços e disse, baixinho. Agora está. Nos dias que se seguiram, sumimos. De Veneza. Da Itália. Dos olhos do mundo. Vivemos como foragidos. Mas livres. Fomos para a Sicília. Depois, para Lisboa. E por fim, nos escondemos em uma vila no interior da Toscana. Entre vinhedos, oliveiras e dias lentos. Lá, aprendemos a amar sem pressa. Sem medo. Sem máscaras. E num dia ensolarado de primavera, debaixo de uma videira entrelaçada com flores, Alessandro me pediu em casamento. Sem luxo. Sem promessas impossíveis. Apenas uma frase. Me deixe te amar, sem me esconder. E eu disse sim. Nos casamos sozinhos. Sem testemunhas. Sem papéis. Apenas nós dois, o vento leve, e uma música antiga vindo de um rádio distante. Trocamos votos sussurrados e lágrimas silenciosas. E naquela noite, quando fizemos amor pela 1000ª vez, foi como se fosse a primeira. Mas às vezes, à noite, ainda sonho com Laura. Com os olhos dela. Com a escolha que fiz. Com o fogo queimando o pendrive. Com o peso da verdade, que decidi deixar morrer. Porque o amor, às vezes, é feito de sacrifícios. E o nosso nasceu da escuridão, mas floresceu na sombra. Na nossa pequena casa na colina, há uma lareira. E acima dela, um espelho antigo. Nele, às vezes, vejo algo. Uma mulher. Sorrindo. Talvez seja só imaginação. Talvez seja gratidão. Ou talvez ela nunca tenha ido embora. Mas agora, finalmente, nós estamos em paz.
juntos e livres para sempre. E assim termina essa história de amor, dor, escolha e redenção. Um conto nascido nas sombras de Veneza, onde a verdade foi enterrada, mas o amor sobreviveu. Se essa narrativa tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas histórias intensas como essa. Compartilhe com alguém que ama um romance dramático e me conta nos comentários. Você teria feito a mesma escolha? Até o próximo episódio, onde o amor sempre vem com um segredo.